Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast muito especial aqui da Uniprocessos. Eu sou a Andressa e eu sou estudante de Direito. Oi, eu sou a Ana Cecília e eu também sou estudante de Direito do segundo semestre. Olá, eu sou a Beatriz Ribeiro da Silva, sou estudante de Direito do segundo semestre. Nesse episódio, nós vamos falar sobre um assunto muito importante, que é os investimentos iniciais para as mulheres. E nós trouxemos aqui uma especialista, a Elisete. Seja bem-vinda, Elisete. Obrigada meninas, obrigada Faculdade Uniprocessos por esse convite. Eu fico muito honrada por poder falar para mulheres, e é uma área que eu gosto muito, é investimentos. E eu sou planejadora financeira pessoal, tenho um MBA nessa área. E a outra graduação e pós-graduação que eu tenho, eu sou mestra em gestão pública. Minha carreira basicamente foi quase toda no serviço público. Hoje ainda estou no serviço público e tenho essa segunda atividade como planejadora financeira pessoal. Essa é uma realização, gosto muito do tema, principalmente dentro do planejamento, eu gosto muito de investimentos. Seja bem-vinda. Obrigada. Bom, a gente vai começar com as perguntas e eu queria saber qual foi o seu motivo, assim, pessoal, sua inspiração, não sei, assim, um motivo mesmo que te levou a começar a investir. Foi uma segurança financeira, alguma coisa assim? Sim, o meu caso, eu sou contadora de formação, e então sempre gostei de números e tudo, mas quando a gente pensa em finanças, não é só números, É a questão de você ter as habilidades, e uma das principais é a habilidade emocional, porque você, querendo ou não, você vai gastando ali por impulsos. Então, eu comecei a ver que a minha profissão, que é de servidora pública, tem a estabilidade e tem o salário todo mês, E aí você começa a gastar, e você fala assim, mas eu não estou aproveitando deste contexto da estabilidade. E aí começaram aqueles rumores de reforma da Previdência. Aí eu falei assim, então eu preciso agora, me organizar para que eu tenha no futuro um futuro, digamos, com a mesma qualidade de vida que eu tenho hoje na atividade, Se eu sei que a minha previdência não vai comportar os meus gastos que eu tenho hoje, porque sempre tem uma redução, então foi isso que foi o gatilho para eu começar realmente a estudar investimentos, finanças pessoais. Esse foi o meu gatilho. Ah, legal. Elisete, o nosso projeto, ele foi pensado para mulheres iniciantes, e com base nisso, a gente fez uma pesquisa e muitas mulheres responderam que ela se sente insegura em começar a investir porque não tem dinheiro suficiente. A senhora já falou que a senhora é servidora, então acho que não teve muito essa crença de não ter o dinheiro suficiente, porque acaba que, você vai gastando, vai gastando. Então, qual foi o seu primeiro passo? Assim, quanto que você investiu de primeira? Quando a gente fala assim de não tenho dinheiro para investir, então são contextos que a gente tem que levar em consideração. Por exemplo, se vamos supor que a pessoa tenha ganha um salário mínimo. A gente sabe que o salário mínimo é baixo, então sempre você vai olhar assim, eu ganho pouco, eu não tenho como investir. Mas aí você tem que entender assim, eu tenho objetivos lá na frente, tudo bem? Hoje eu tô ganhando pouco, mas o que a gente tem que ter em mente esse pouco, dá para tirar R$10 do seu salário? Porque assim, pode parecer uma quantia pequena, mas você com R$10 todo mês, no finalzinho do ano, você tem ali pelo menos R$120. O que não é nada? Pode não ser nada, mas no contexto de você ganhar pouco, aquilo dali no final do ano já dá um presente, já dá algo assim. Então, o que eu sempre falo é a constância. Então, se você tem a constância, seja pouco, tudo é contexto. Quando você ganha mais, você pode investir mais, mas comece logo, porque quando a gente começa a entender de investimento, você vai falar assim, por que eu não comecei lá atrás? Verdade. Entende? Então, a gente, essa crença do pouco, nós temos que quebrá-la, porque o pouco, todo ano, ano após ano, 10 anos, quando a gente vai fazer ali a questão dos juros compostos, a gente vê que valeu a pena aquele pouquinho.
entendeu? Sim. Então, Sim. a gente tem que Sim, pegar acredito esse- que até, tipo, ai, devia ter investido há 5 anos. Aí você guarda R$ 10 por mês, você vai ter mais de R$ 500 no final desses 5 anos. Sim, e fora, né, os juros que vão compondo ali, daqui a um pouco você vai começar a ter gosto. Então, Sim. você vê que aqueles centavinhos estão entrando na sua conta, é maravilhoso. Sim, que bom. Elisete, o mercado ele tem altas e baixas, né? Muitas oscilações. Eu gostaria de saber qual é a sua estratégia, assim, para poder tomar suas decisões sem impulso, né? Como lidar com ansiedade ou até medo, assim. Ó, o que que eu prezo muito como planejadora financeira? Quando a gente vai para o lado do investimento, é porque a gente já organizou, digamos, ali as nossas finanças, né? Basicamente, quando a gente organiza as finanças, a gente vai por objetivos, né? Eu preciso organizar minhas finanças porque eu quero uma aposentadoria melhor, eu preciso porque eu quero viajar, enfim. Então, a gente começa por objetivos. Então, se você tem objetivos muito claros, você não pode ficar à mercê do mercado, digamos assim. Porque nós vamos ter altas e baixas mesmo, porque tudo depende dos ciclos econômicos. Tem empresas que vão estar bem em um ciclo, em um ano, outra ela já não está tão bem, porque aconteceu N fatores que fazem as empresas não ter bons rendimentos, digamos assim. Então, eu já tenho que entender que, quando eu for investir, eu preciso entender qual é o meu objetivo e qual é o meu prazo. Eu não posso ficar, porque os juros caíram e aí eu já vou tirar daquela aplicação para botar nessa outra. A pior coisa que nós temos é tentar acertar os ciclos econômicos. Você quer perder dinheiro, é você tentar. Então, quando a gente organiza as finanças, a gente coloca os objetivos, a gente já vai investir naquilo que a gente sabe que pode ter oscilação. A gente faz toda essa consideração, entende? Então, você fica, digamos assim, tranquilo. Por quê? O mercado pode chacoalhar, mas com o objetivo que eu fiz, a aplicação tem que estar alinhada àquele objetivo, eu não vou ter tanto impacto. É isso que a gente busca. Entendeu? No planejamento. Porque eu acho que tudo é planejamento financeiro mesmo. Porque se você for investir só porque estão falando que esse investimento está alto, que vai render mais, você pode ter uma frustração, porque são N variáveis mesmo. E nós estamos num mundo globalizado, então qualquer coisa que acontece lá no outro lado impacta aqui. Então, eu digo que objetivos claros para a gente poder alocar o seu recurso em investimentos com clareza, sabendo que ele vai chacoalhar. Tá certo. A gente sabe que a disciplina, ela é mais importante que a quantia inicial. A gente queria saber como que foi, assim, essa sua disciplina para manter um hábito de investir todos os meses, mesmo às vezes tendo um mês que fica um pouco mais apertado, assim. Como que você tem esse hábito? Sim. Um dos investimentos que eu faço, que eu tenho, que aí eu fico despreocupada, digamos assim. Eu tenho a previdência privada, que ela é atrelada ao órgão que eu trabalho, então já desconta do meu salário. Descontando do meu salário, já sei que ali, né, eu não tenho o que fazer, já vai descontar, então já tenho isso previsto. Então, o que eu acho que a gente pode fazer para não incorrer nessa questão de um mês eu deposito, outro mês não, é fazer esses investimentos já programados, né? Porque aí você já tem essa perspectiva que vai aquele dinheiro ali já vai tá reservado. E outra, a gente brinca, né? Assim, não é brincar, mas sempre reforça. Se pague primeiro. Então, esse se pague primeiro se priorize. Coloque os seus objetivos primeiro, separa aquele dinheiro e aí você vai gastando, digamos assim, o que sobrar. Quando a gente faz um planejamento financeiro, basicamente não sobra nada, porque a gente já aloca todas as suas despesas variáveis, despesas fixas, e já aloca um pedacinho ali para você investir. Então, já meio que você já começa a ter uma programação que você não corre o risco de sair. Sim. Entende? Qual foi o maior erro que a senhora cometeu no seu início? Assim, que hoje a senhora faria totalmente diferente. Um erro talvez não foi de investimento, mas foi um erro digamos, de dívidas, de endividamento, né?
por exemplo, eu comprei um carro financiado 100%, contando com a gratificação que eu ia ganhar, que essa gratificação não saiu. Então, né, aí eu vejo que não para o lado do investimento, mas pelo lado do planejamento. E assim, consegui pagar, tudo bem, mas eu acho que se eu fizesse com uma programação mais, né, detalhada, eu conseguiria fazer com mais tranquilidade, né? Sim. Mas também isso tudo a gente, como se diz, a gente erra, mas é para acertar no futuro, né? Sim. Então, essas coisas assim de endividamento que dá mais sensação de erro, sabe? E assim, a gente vê muitas mulheres, a maioria da população brasileira é endividada, né? Assim, não estava programada essa pergunta, mas qual dica que a senhora dá para as pessoas não se endividarem tanto? Um tema que eu acho que é muito importante, a gente talvez não leve muito em consideração no dia a dia, mas é a questão da psicologia mesmo, do comportamento. Nós, quanto estudantes de planejamento financeiro, a gente entende que muitas coisas são levadas por gatilhos. Nós somos, as nossas dívidas, aquela bola de neve que acontece, é levado por gatilhos. Eu tô emocionalmente abalada, muitas pessoas vão lá e compram. Tem esse gatilho, né? Então, o que eu digo, e aí indico, é a gente poder entender o nosso psicológico. Uhum. Sim. Eu acho que vale muito a pena. A senhora falou do emocional aquela hora, né? Emocional, sempre você pode fazer o maior planejamento que for, mas se a pessoa ela tiver um gatilho no meio daquele planejamento ali, for uma coisa que desestruturou ela emocionalmente, ela termina não cumprindo o planejamento. Várias pessoas que eu atendi, elas desistiram no caminho, porque tinham questões emocionais envolvidas, Sim. Né? Acho que aquela questão de assim, eu não tô bem, eu vou comprar alguma coisa pra me sentir bem, e aí acaba que o cérebro faz aquilo como algo que você fica feliz de fato, né, de comprar, e acaba não se organizando pra investir. E a nossa geração, com problema, né, as redes sociais, ela instiga muito, né? A gente quer toda hora mais, quer toda hora comprar uma bolsa nova. Eu falo por mim, gente. Sim. Então, assim, é uma dica que seria mais pra mim do que pra todo mundo. E outra, assim, né? Não a gente fala que é o viés de manada, né? O viés de manada é você seguir a tendência. E hoje a rede social, ela tá aí muito para isso, para te ditar tendências, né? E muitas vezes você tem que parar e pensar, eu preciso, eu posso, eu quero. Tem aquelas palavrinhas que a gente sempre usa, eu preciso, eu posso, eu quero. Você tem que passar por esses. Mas, basicamente, a gente para no eu posso. Se a gente parar no eu posso, não posso agora. Aí você retrocede. Essa é a dica, né? Sim. Você retroceder quando você fala não posso. Não caia na armadilha do cartão de crédito. Esse é bem problemático. Esse a gente vê que se enrolar no cartão de crédito. Ô, Elisete, então, assim, pelo que eu tô entendendo aqui, pra gente poder investir, a gente tem que estar preparado? É mais ou menos isso? Por que eu te pergunto? Uhum. Porque toda vez que eu tento guardar dinheiro, surge uma coisa. É o sobrinho que se machuca, é o carro que quebrou, é alguém que ficou doente, ajuda aqui comprando isso. Tudo aparece quando você resolve guardar dinheiro. Então, eu nunca consegui guardar dinheiro, porque tudo aparece. Então, eu tenho que trabalhar a mente para isso? Eu falo que sim, você tem que trabalhar a mente e objetivos, porque nós estamos envolvidos numa sociedade basicamente endividada, né? Nós temos um índice de alto endividamento e sempre vai ter alguém que vai precisar. Então, você tem que ter a clareza do objetivo que você quer chegar, porque muitas vezes vou dizer nós como mulheres, né? Eu não tenho filhos, mas eu tenho sobrinhos muito próximos que eu sou, assim, apaixonada, e se eles pedirem qualquer coisa, eu tô lá. Você vai dar. Entende? Então, assim, mas hoje eu sempre pondero. Os meus objetivos já estão, né, encaminhados, tenho dinheiro para aqueles objetivos, aí eu posso ajudar. Então, a gente precisa, assim, como diz, né, a máscara do avião a gente coloca em si mesmo para depois ajudar o outro. Sim. Então, observe um pouquinho isso. Acho que não venha a ser egoísmo, não. Venha a ser as possibilidades. Você precisa se olhar um pouco e falar assim, poxa, eu quero isso.
porque eu vou abrir mão só para ajudar o outro. Então, dá para dosar. Entende? Nem toda vez a gente vai poder ajudar. Sim. Eu acho que a gente já podia ir pra te perguntar sobre a questão, assim, dos melhores locais para investir. Então, assim, eu queria saber, para os iniciantes que buscam uma segurança, o que seria o fundo garantidor de crédito e qual o valor total coberto por CPF por instituição financeira? Quando a gente começa a investir, um dos maiores medos nossos é perder dinheiro, né? É verdade. A gente Ninguém tem, quer perder. a gente tem pouco, vai perder dinheiro. Sim. Não faz muito sentido. Então, aqui no Brasil, nós temos o Fundo Garantidor de Crédito, que ele é basicamente uma segurança dos produtos bancários, né? Dos produtos que são negociados ali, de alguns, tá? Não são todos os investimentos que eles são garantidos, mas você tem a garantia de, se aquele banco quebrar, aquele banco que é o detentor do produto que você investiu, se ele quebrar, você tem o limite de R$250 mil por instituição. E aí você chega ao limite de R$1 milhão. Se 4 instituições quebrarem, né, elas falirem, você pode receber até R$1 milhão. Sim. E nisso você tem um limite de 4 anos. Você só vai ser ressarcido só daqui a 4 anos. Se outra instituição quebrar, você, dentro do período de 4 anos, se você receber R$1 milhão, você não recebe mais aquela proteção. Então, basicamente, o fundo garantidor, o que a gente faz? Quando eu vou investir, eu sempre observo, quando eu estou fazendo um planejamento, eu observo se você já tem mais de R$250 mil alocado naquela instituição. Então, se você já tem mais, já é um ponto de alerta. Entende? Sim. Essas nomenclaturas, eu acho que são bem difíceis, né? Para as pessoas que estão iniciando. Então, eu queria saber de você o que é o CDB, a LCI e a LCA. Eles são títulos, né, colocados no mercado que são considerados como renda fixa. São investimentos com um pouco mais de segurança. Eles estão segurados pelo Fundo Garantidor de Crédito. Essa sopa de letrinhas aí, nada mais é de que um título colocado no mercado. Então, CDB, né, tem a nomenclatura lá que é Certificado de Depósito Bancário, né, a LCI é a letra de crédito imobiliário e a letra de crédito do agronegócio. Então, são nomenclaturas, basicamente onde você está investindo, em o que você está investindo o seu dinheiro. E assim, a senhora indica algum desses 3 para iniciantes? Olha, quando a gente vai formar, basicamente o iniciante, ele vem, quando a gente vai fazer um objetivo para iniciante, você vai formar a reserva de emergência, né? A tão famosa reserva de emergência. Então, a gente vai indicar, por exemplo, se for um CDB que pague 100% do CDI, né, que é o indexador, você tem uma segurança. Se for até R$250 mil, você está garantido ali que se aquele banco quebrar, você não vai perder seu dinheiro, o FGC vai te ressarcir. Então, é uma possibilidade. Basicamente, a gente busca, quando no começo a gente busca muito mais liquidez na reserva de emergência, a gente busca liquidez. E se esse CDB, LCI ou LCA tiver liquidez, sim. Mas, basicamente, LCI e LCA, eles não têm uma liquidez tão boa, tá? Eles têm prazos mais longos para poder ser resgatados. Entendi. E aí, assim, com base em que a gente define o valor que a gente vai começar a investir na reserva de emergência? A gente faz a reserva de emergência quase sempre pelas suas despesas, né? Você calcula ali quais são as suas despesas fixas, né, do mês. E quando você é um servidor público, você tem uma certa previsibilidade de salário e uma estabilidade. A gente fala para o servidor que, se você fizer uma reserva de emergência de 3 meses das suas despesas, você está bem. Mas agora, quando você é da iniciativa privada, a gente já fala entre 6 e 12 meses.
entendeu? Entendi. Você calcular ali entre esses. E para você ir aportando nada, você não vai conseguir, né, Nuto? Você está iniciando, você não vai conseguir fazer a sua reserva de emergência total. Então, assim, a gente faz, dá um prazo, 2 anos para você ir montando sua reserva, vai colocando seu dinheirinho ali, vai montando sua reserva, vai aos poucos. Basicamente é isso, vai aos poucos, com tranquilidade. Certo. Quais são as principais características do perfil conservador? Moderado e arrojado. Tá, então nós temos esses 3 perfis, né? O Isso. conservador, o moderado e o arrojado. O que a gente enquadra esses perfis? Normalmente, quando a gente vai nos cadastrar em uma corretora, um banco, quando a gente vai para esse lado de investimentos, a gente faz um questionário, ao qual lá é definido, você vai respondendo as perguntas e é definido qual é o seu perfil. Normalmente, o conservador, ele é avesso a risco. Então, quase todas as perguntas que ele responder, ele vai sempre voltar para isso. Eu tenho medo, eu não quero perder dinheiro, eu não quero... Então, as perguntas que te levam a indicar ali qual é o teu perfil. O moderado, ele já aceita um pouco de perda para ganhar um pouco mais. O arrojado, ele esquece mais basicamente o que tem de risco, ele quer ganhar. Então, e aí o arrojado, por exemplo, quando você vai para uma corretora, o arrojado, quando você quer investir em renda variável, que são ações, FIIs, você basicamente, ou tem um outro bem mais aprofundado, que é os derivativos, a corretora vai obrigar você a redefinir seu perfil. Porque normalmente, se você é um conservador, por que você vai para aquele tipo de investimento? É uma trava, digamos assim, para que você não caia em armadilhas, entendeu? Sim. Basicamente é isso. Porque realmente, se você tem um perfil conservador e você está indo lá para a corretora e pro pancadão, né, para aquilo que varia muito, chacoalha muito, então tem algo errado. Mas basicamente são isso, né? Riscos e retornos que o perfil define. Quando você está... é capaz de suportar risco, você vai lá para o arrojado, mas se você não for... Só uma pergunta assim, pessoal, já estamos encaminhando para o final do podcast. A senhora, como especialista assim, no dia a dia com seus amigos, a senhora ajuda o pessoal a investir ou não? Dá dicas? Como eu digo, é a área que eu mais gosto no planejamento, porque o planejamento tem várias áreas, tem lá, às vezes pode ser planejamento sucessório, pode ser previdenciário, e tem a área de investimento, tem a hora do orçamento pessoal, mas o investimento é que eu mais gosto. Que gente, delícia. eu amo, juro pra vocês, eu amo. Eu tô fazendo a minha pós-graduação em investimentos e grandes fortunas, né, gerenciamento de grandes fortunas. Eu gosto muito. Então, assim, se você parar pra conversar comigo, você vai ver meu olhinho brilhando, você pode perguntar o que for, que eu vou estar... E eu faço isso com os meus amigos, eles perguntam, eles falam, essa ação tá assim, essa ação tá assada, eu entro, o Bitcoin tá assim, o Bitcoin... E aí, eu volto. Não, gente, espera aí, quais são os objetivos que vocês têm? Então, eu não sou daquela maluca de chegar assim, investe nisso aqui que isso aqui é bom. Não, de forma alguma. Nada é bom fora de contexto, tá? O Bitcoin, ele pode ser excelente. Eu tenho um cliente que ele investe em Bitcoin há muito tempo. E aí, ele sabe os riscos do mercado, mas ele investe em Bitcoin como se fosse a reserva de emergência dele. É engraçado, assim, sabe? Claro, ele tem as proteções. Então, assim, para ele, ok, ele investe todo mês naquilo ali. Conseguiu muito dinheiro. Então, assim, não adianta eu chegar aqui só dizer que, mas eu vou ter que buscar teu objetivo para te ajudar, entendeu? Sim. Então, eu sempre volto nisso. Não caia em ciladas, assim. Tá bom. Dona Elisete, para fechar então, né? Qual a mensagem final do projeto sobre a importância de persistir na divulgação e busca por conhecimento em educação financeira? Eu assim, vamos voltar pro lado das mulheres, né? Porque né, nós aqui estamos de rosa. Vamos... Eu entendo assim, que se você tem objetivos, você tem querer, né? A mulher tem seus quereres diferentes dos homens, vamos pensar assim. Então, eu indico, tenha seus objetivos, mesmo que você seja casado, tenha uns objetivos seus,
Comece a colocar o seu dinheirinho ali, não gastar tudo que você tem nas suas roupas, sapatos, bolsos, isso é ótimo, mas não gaste tudo. Deixe um sapato que você não faz naquele dia, naquele mês, bote seu dinheirinho para aquele objetivo que você tenha. Porque você não fica tão amarrada no momento que aperta. Porque não vai ter momentos na nossa vida que vão apertar. Isso. Não vai ter momento que você vai ter um desemprego que você nem contava. Situações Então, assim, imprevisíveis. Você nunca sabe o dia imprevisíveis. de amanhã. Você tem alguém que adoece, tem tudo. Então, assim, vamos olhar a nossa vida financeira como um amplo. Né? Não é só receber e gastar. É receber, ter objetivos, equalizar tudo aquilo dali e viver bem, porque você consegue ter uma tranquilidade maior quando você realmente pensa no macro, né, no amplo, naquilo que você quer, naquela tranquilidade que você quer para sua vida. Então, eu indico para todo mundo, comece pouquinho. E principalmente para as mulheres, que elas têm sonhos diversos, né? Nós temos sonhos diversos. Então, aí a gente começa a se encontrar ali nas finanças e pesquisar. E aí eu digo, vamos para o lado das finanças comportamentais. Comece a estudar finanças comportamentais, que vocês vão ver como melhora essa questão do gastar sem desenfreado, gastar por efeito manada, gastar porque todo mundo está fazendo, ou porque é legal. Ou porque está na moda. Isso é bem importante. Então, eu digo que se você quiser começar, comece pelas finanças comportamentais. Tem muitos livros bons aí que vocês podem começar a esmiuçar um pouquinho e vocês vão mudar a vida financeira de vocês, com certeza. Ah, legal. Muito obrigada, dona Elisete. A gente quer agradecer a sua participação aqui conosco, a sua contribuição aqui pra gente, né? Nós aqui, meninas, todos que estão nos assistindo. E é isso, muito obrigada por tudo. Eu que agradeço a vocês a oportunidade de falar de um tema que eu adoro. Um tema muito importante hoje, a gente precisa, né? Sim, Com obrigada. certeza. Até a gente aprende. Isso é bom, Obrigada, parabéns, gente. tá? Pelo projeto, parabéns pelo desenvolvimento do trabalho de vocês. E eu só quero sucesso para todas vocês, que vocês sejam profissionais excelentes. Amém, muito Obrigada. obrigada. Sejam mesmo, pra senhora. Obrigada. Obrigada pelo seu tempo aqui com a gente. Obrigada.